70ª semana sempre tem uma que lê, que faz as minhas leituras. Fico tão feliz. Nunca faz a inscrição, mas faz as leituras. Eu estou pensando aqui em não alimentar quem não faz a inscrição mais. Vamos à cronologia da segunda vinda de Cristo. Nesse cantinho pequenininho aí que você já está vendo, era para martelar mesmo, que o que acontece no Apocalipse, isso é a minha teoria, ok? Que tudo que está dentro do Apocalipse, a partir... Gente, eu acho que o meu rolo não veio hoje. Eu acho que ele está aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Ele é crucial para a aula, sabe? Importantíssimo. Você lembra onde você guardou ele da última vez, Su? Ele veio para a sacola? Achou! Eu amo esses meus 2 rolos, que eu ganhei de uma pessoa e depois outra pessoa foi... Cada um vai acrescentando alguma coisa nele. O Apocalipse, ele está todo dentro desse rolo, na minha teoria, ok? Isso não é um absoluto da palavra. Quando a gente estuda escatologia, tem coisas que são absolutos, tem coisas que são relativos. Na minha interpretação dos fatos e da teologia e da cronologia, a partir do momento em que Jesus pega o rolo, tudo que está aqui acontece dentro da 70ª semana de Daniel. Os selos estão aqui dentro do Apocalipse, os selos estão dentro da 70ª semana, as trombetas seguem, as bacias seguem, está tudo dentro da semana tribulacional. Tem algumas pessoas que colocam os selos antes e etc. Ok? Eu ponho tudo aqui dentro. Então, para mim, o Apocalipse ele está todo dentro desse período de 7 anos da segunda vinda. Vamos falar um pouquinho, deixa eu só trazer rápido para vocês os períodos de 7 anos, só para a gente relembrar que hoje a gente não vai entrar no Apocalipse. Mas nós temos 42 meses no capítulo 11 de Apocalipse, o átrio é pisado. Nós temos os 1260 dias, também no Apocalipse 11, o ministério das 2 testemunhas. Nós temos no capítulo 12, 1260 dias da mulher que é nutrida por Deus no deserto. E também no capítulo 12 nós temos tempos e meio tempo em que a mulher é sustentada no deserto por Deus. Capítulo 13 nós temos 42 meses da besta governando, que bate com esses 42 meses do átrio sendo pisado. Guarda esses números, ok? Eu digo sempre que é mais fácil tirar foto da tela no seu celular do que dessa tela com todo o reflexo. Vai sair bonitinha se você entrar no YouTube, já deixar o seu like, mandar um oi para mim aqui, para as pessoas saberem que a gente está online agora. E tem uma pergunta relevante aqui, peraí. Márcia, oi. Já é de tarde, já. Com essa fala de que apenas uma geração verá todos os sinais da vinda, significa que outras gerações não sejam escolhidas e irão perecer no processo? Não, uma coisa não tem a ver com a outra. A geração que verá os sinais é a geração que está viva para ver os sinais. Não tem a ver com perdição ou salvação. É uma geração que está na Terra nesse tempo. E uma geração pode ser 70, 80 anos, pode ser 100 anos ou 120 anos. A gente não sabe, a gente já estuda isso em outro seminário. Os tempos diferentes de uma geração. Então, é só para que nós tenhamos mais um parâmetro de tempo, a geração que enxergar tudo isso acontecendo. E, inclusive, dentro dessa fala de Deus e de Jesus em Mateus 24, ele traz os sinais dos selos, ele traz a abominação desoladora, ele traz a semana tribulacional inteira até a segunda vinda. Então, são sinais que quem verá a segunda vinda saberá que a segunda vinda está chegando, porque eles estão vendo os sinais prévios. Israel já está na terra, né? Jerusalém já é a sua capital. A terra já está florescida como o jardim do Éden. Lembra que tem um exército que vem e ele chega diante dele, a terra é como um jardim, e atrás dele a terra é uma destruição só. Então, tudo isso precisava acontecer. Então, é só isso que está sendo posicionado, é que há uma geração, há um povo que vê tudo isso. A minha mãe viu, entre aspas, ela estava viva,
quando Israel nasceu. Há uma geração que conhece todos esses eventos e que talvez não venha, que venha a ver, estar aqui ou ser parte da geração que viu Jesus. É uma questão cronológica, não só de pessoas que vão ver, mas um povo que estará aqui, vocês entenderam. Obrigada pelo seu like, obrigada pelo seu like. Cadê a Jaqueline? Jaqueline, é para você estar aqui, minha querida. A gente está fazendo almoço para você. Fica a dica. Vem assistindo. Vem no Uber, ouvindo, para o seu motorista também ouvir. Ok. Só relembrando os dias e meses de Apocalipse que a gente vai estudar daqui a 2 semanas no próximo. Agora, e os dias e meses de Daniel que a gente vai ver agora em todas as nossas leituras? Daniel 7 fala de tempo, tempos e meio. Já vimos lá atrás em Apocalipse. Ou vamos ver lá na frente em Apocalipse. Daniel 8, uma nomenclatura diferente de tempo. 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs. Em Daniel 12 nós vemos de novo tempo, tempos e meio. 1.290 dias, bem no finzinho de Daniel. E a gente não viu esse tempo também lá em Apocalipse. A gente viu 1.260 dias, não 1.290 como está aqui. E 1.335 dias, mais para o fim ainda de Daniel, quem aguentar, bem-aventurado quem chegar aos 1.335 dias. E agora vamos entrar em todos esses textos. Eu acho que daqui a uma meia hora o nosso almoço será servido. Aliás, deixa eu já avisar vocês que a gente vai gerar um outro link. Eu mandei para vocês só um link. Mas vocês que já estão aí no YouTube, quando a gente encerrar esse link, a gente volta à tarde, o link já vai estar lá pronto. Acho que já está, né? Já está na página. Então, não perde. Vai, almoça e volta para estar conosco. Essas são só algumas, e os que estão vindo, venham rápido para almoçar. Essas são algumas das questões de tempo que nós encontramos em Daniel. Não são todas, essa lista não é exaustiva. E isso nós deveríamos perceber em toda a palavra, em quase todos os textos bíblicos, quase todo capítulo da Bíblia fala alguma coisa de tempo. Para nós entendermos escatologia, a gente precisa ganhar um radar aí para ir achar esses textos que falam de tempo, antes, depois, lá em Joel especialmente, fala no tempo antes daqueles dias, depois daqueles dias, quando é que vai ter lua de sangue, quando é que vai ter sol escuro e lua de sangue, é antes ou depois? Essas são dicas da cronologia que estão dentro do texto bíblico. Aqui em Daniel a gente tem todos esses, últimos dias, o que há de ser depois disso, tempo, tempos e meio, fim do tempo, último dia da ira, tempo determinado do fim. É um baile, um banho de tempos, de nomenclatura escatológica. Precisa prestar atenção. Você que não leu ainda Daniel, volta a ler com esse material do lado e faça essa análise dos textos. E especialmente aqui em Daniel 9, 27, nós vemos os 7 anos, que são aquele pedacinho que a gente marcou ali na nossa linha do tempo da semana milenar, ok? Daniel 9, 27 está descrevendo esse tempo aqui de 7 anos. Agora a gente vai abrir, você que tem a apostila, você vai abrir na página... Nós vamos desenhar e montar, pode ser na página 11 da sua apostila. Quem não tem a apostila, pega aí esse encarte aqui, esse anexo. Que está aí em PDF, linkado no YouTube. A gente vai montar linha por linha, e aqui você tem os textos, eu nem sempre coloquei o texto aqui nas minhas, conforme a gente for lendo aqui. Então você tem, dentro desse período pequenininho de 7 anos, a gente vai abrir ele agora. Pode ir colocando. Temos 7 anos, ok, Daniel 9, 27. No mesmo texto, ele fala do meio desses 7 anos, então nós temos 3 anos e meio, 3 anos e meio.
Em Daniel 12, nós vemos 3 tempos e meio, 3 tempos e meio. Nós não sabemos, na verdade, deixa eu só esclarecer algo importante. A gente presume esse tempo, tá? O tempo do início da semana. A verdade é que a Bíblia está nos dando sempre a segunda metade da semana. Os 1290 são do lado de cá, os 3 tempos. Ele está sempre se referindo à tribulação, ele nunca está se referindo antes. É que a gente sabe que em 7 anos, se tem 3 anos e meio de um lado, vai ter 3 anos e meio do outro. Né? Então, por isso que a gente acrescenta na tabela, mas não precisaria ter. O que é importante é o que está do lado direito da tabela. E nós temos ainda esses 45 dias que a gente vai explicar no fim. Daniel 12, 12, nós temos 1335 dias. Os 45 não estão no texto, tá? Eu vou explicar de onde ele veio. E nós temos ainda 2.300 dias em Daniel 8, 14. Então, fica com isso daí diante de você aí, que a gente vai ler todos os textos de escatologia, vamos fazer um resumo de todos os capítulos pertinentes, que são o capítulo 2, o capítulo 2, o que a gente tem lá? A estátua de Nabucodonosor, certo? No capítulo 7, nós temos os 4 animais, que são paralelos aos animais que nós vemos lá em Apocalipse 13. Nós temos ali o império da besta, o anticristo, os chifres, a dança dos chifres. Capítulo 8, nós temos a guerra entre o bode e o carneiro, que são preparando o cenário para a segunda vinda de Cristo, o cenário de como vai estar o mundo nesse tempo. Capítulo 11, também da onde sai o anticristo, o chifrezinho, mais um chifre ali. Capítulo 11, nós temos a guerra entre o rei do norte e o rei do sul. Também dentro desse cenário sobe o chifrezinho. Então, o anticristo ele sai desses cenários todos, a gente precisa estudar para saber. E no capítulo 12, nós vemos essa cronologia final que nos traz 1290 e 1335 dias, falando, né, um anjo pergunta para o outro, tipo, Daniel não fez a pergunta, então o outro ser virou para o outro e falou, o que é isso mesmo? Quanto tempo dura? Aí ele não responde para a pessoa celestial que perguntou, ele responde para Daniel, porque foi a pergunta que Daniel não fez e tinha que ter feito, né? Eu acho que Daniel estava imaginando tanta coisa naquela cabeça dele, falando, Deus, o que ele estava pensando? Que viagem louca é essa? Que ele não conseguiu nem pensar em fazer a pergunta, mas era importante para nós. Então, outro ser celestial fez a pergunta e nós recebemos a resposta. E eu não sei se eu começo, eu acho que eu não vou entrar agora. A gente tem meia hora ainda para as 2, né? Apesar do almoço estar pronto. Eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder tempo e não avançar de noite, eu vou continuar agora. A gente para quando tiver tudo na mesa, tudo bem? Porque da última vez que a gente esperou, a gente acabou atrasando muito a noite. Não tem mais nenhuma pergunta aqui, então eu vou seguir. Lembrando, gente, não é o estudo do capítulo a capítulo, versículo a versículo, é o estudo resumo, a gente vai focar na cronologia, senão a gente só sai daqui semana que vem. Eu estou sempre descobrindo grupos de estudo de Apocalipse, né? E eu descobri um pessoal que se reúne, são pessoas que conhecem, são muito bem versados na Bíblia, eles se reúnem num acampamento e eles passam dias. E aí eu descobri o último recente que eles fizeram, que está no YouTube, eu me delicio. E eles estão conversando sobre a cronologia de Daniel, mas eles leram o texto de Daniel 2, que eu ouvi hoje de manhã, e aí saíram para tudo quanto era tangente que você possa imaginar, mas tudo maravilhoso, mas nada do que eu queria ouvir, mas tudo que eu precisava ouvir, provavelmente. Né? Mas é um máximo isso, gente. Pega pessoas que estão estudando escatologia, que amam estudar a Bíblia, vai lá e senta com elas e fala, vamos ler o livro de Judas. É bem pequenininho, lê e lê de novo, e lê numa versão A, B, C, D, lê, conversa, ora. É uma delícia conversar sobre essas coisas. Vou falar, a palavra de Deus é espetacular. Fiz a propaganda. Daniel, capítulo 2. Vou dar o resumão para vocês, ok? Nabucodonosor tem um sonho, a gente não sabe se ele não lembrou, ou se ele lembrou ou não lembrou o sonho, mas ele pede para os sábios trazerem o sonho e a sua interpretação.
E lógico, ele ia matar todo mundo, o crápula dos ditadores, ia matar todos os sábios do reino, porque ele não lembrava o sonho ou porque ele queria que eles dissessem qual foi o sonho. Eles falaram, rei, isso é impossível. Ele falou, não quero saber, se vira. Aí chega que eu esqueci o nome dele agora, ele chegou lá para comunicar, né? Então, gente, vamos todo mundo, venham todos, não vão matar todo mundo. Mas o que aconteceu? O rei quer saber o que ele sonhou. Vamos fazer o seguinte, ninguém sabe nada, ok. Fala para o rei, me dá mais uns dias aí, o meu Deus vai trazer a resposta. Ele ganhou um tempo aí. Aí ele pegou Daniel com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, cujos nomes em hebraico são Misael, o único que eu lembro também. Como é que é? Os nomes em hebraico são mais importantes do que os nomes em babilônico, e eu não me lembro, mas tudo bem. Ninguém lembra, mas enfim. Ele pega os amigos, pensa na célula, seu grupo familiar, e eles falaram, gente, joelho no chão, vamos orar e pedir para Deus dar uma resposta, porque se ele der uma resposta, a gente está vivo. Se ele não der uma resposta, a gente vai morrer de qualquer jeito, então não temos nada a perder nesse momento, nessa altura do campeonato. E eles foram orar, e Deus deu para Daniel, no meio de uma circunstância dessa, em que a cabeça ia rolar, ou os membros iam ser, porque eles iam ser esquartejados, ele conseguiu dormir. Olha, o mistério da glória e da paz de Cristo, né? Sem ele conhecer Jesus ainda, ele estava ali dentro da paz de Deus. Ele dormiu e sonhou o sonho do faraó. E ele trouxe o sonho e trouxe a sua interpretação. O sonho é esse. São 4 reinos. Deixa eu só ver se eu tenho a interpretação do lado de lá. Não tem. Então, tá tudo anotado aqui. Então, eu vou ler para vocês. Ele traz primeiro o sonho e ele fala que havia 4 reinos, que há uma estátua que representam 4 reinos. Ela tem uma cabeça de ouro, um peito e braços de prata, um ventre e coxas de bronze, e aí as pernas são de ferro e os pés são de barro e de ferro, e esse detalhe já veio na interpretação dos 10 dedos. E aí ele fala, vem uma pedra que sai de uma grande montanha e ela atinge os pés e ela destrói a estátua toda de uma vez só. E esse reino é Jesus. No versículo 2, Daniel 2. Como é que é? Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Um dia aí de decorar esses nomes. Não é no versículo 2. Deus mostrou que há algo de ser nos últimos dias. Tem um versículo. O versículo 22. Vamos lá no versículo 21. Eu estou vendo que a gente vai interromper já a nossa aula. Disse Daniel. Daniel está trazendo o sonho para o Nabucodonosor. E ele fala assim: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove leis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha que lindo, a gente usa esse texto, memoriza e não sabe às vezes que vem aqui de Daniel, né? Ele ali falando com o rei. E essa palavra, ele revela, no versículo 22, é em grego apocalipsis. É o apocalipse. Deus revela o profundo e o escondido. E no versículo 28 ele fala assim: há um Deus nos céus, Deus, o faraó não, Nabucodonosor, o qual revela mistérios. E ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são. E aí ele começa a trazer o sonho. Mas ele já disse que há algo para os últimos dias. Agora você pode dizer, mas Nabucodonosor, Daniel, eles estão antes, eles estão no exílio, Jesus não tinha vindo, eles estão falando dos últimos dias, tem a ver com a cruz, tem a ver com Jesus. E aí você fala, mas quando Jesus está lá em Mateus 24, trazendo a palavra para eles, o sermão escatológico, ele fala
Então, falei agora da abominação desoladora, está lá em Daniel, tá? Vai lá descobrir. Espera aí, mas está para frente, então? E Jesus está trazendo algo que está para o seu futuro, não para o seu passado. Logo, a profecia de Daniel é para o futuro de Jesus. E aí você tem outros questionamentos, mas então foi 70. Se cumpriu exatamente tudo mesmo? Todas as escrituras escatológicas se cumpriram em 70 depois de Cristo? Tem certeza? Hoje não é dia de debater isso, mas fica a pergunta. Vá sondar a palavra, os acontecimentos, né? E o bom senso também, eu acho que ajuda. Sem querer ser chata, mas já sendo. Ok, resumão. Nós temos aí, versículo 41, um reino dividido, uma parte é forte e a outra é frágil. Tinha que ser um slide isso, Márcia. Com certeza você comeu bola aqui. Fica para o próximo. Há um reino dividido, uma parte é forte, tenho certeza que está em algum lugar isso. Depois eu repito, se chegar. Uma parte é forte, a outra é frágil. Versículo 43. Eles se misturam pela semente. Se está aí pelo casamento ou pela descendência, é sêmen, a palavra é esperma. Okay? Eles se misturam pelo esperma, pela semente, que pode ser traduzida como descendente do homem, mas elas não se ligam, não dá liga ao negócio. O material, a essência, não vai ser uma coisa forte. Versículo 44. Nos dias desses reis, nos 10 dedos, Deus levantará um reino que jamais será destruído, esmiuçará todos esses reinos e será estabelecido para sempre o reino de Deus, que está lá no milênio, antes da eternidade, ok? E depois segue por toda a eternidade, mas ele está indo até o milênio aqui. E esse governo de Jesus é como vara de ferro no tempo do milênio. Ali ele vai esmiuçar as nações, é prévio à eternidade. Agora, quando a pedra destruirá a estátua? Quando é que será o fim dos dias? A gente tem que acrescentar aqui a profecia de Daniel, capítulo 7, as 4 bestas. Elas sobem, qual é o contexto? Elas sobem, elas ascendem, né, de algum lugar. Elas sobem do mar, provavelmente o mar Mediterrâneo, porque Daniel está ali. Ele, na visão, ele vai para um lugar onde ele vê os 4 ventos agitando o grande mar, que normalmente é o mar Mediterrâneo. Aí ele vê animais. Quando a gente fala besta, a palavra é animal, literalmente. E no hebraico, é um animal, uma criatura, um ser vivo. No grego, é a mesma palavra usada para besta lá em Apocalipse, que se refere também a um animal selvagem, uma criatura venenosa, uma besta fera. A gente vê que no Apocalipse 13, a besta também sobe, ela emerge do mar. Aqui eles se levantam e eles se colocam de pé e eles se estabelecem e eles despertam, ok? Então eles sobem do mar na visão. Eles se levantam também, na interpretação ele diz que eles se levantam da terra. Na visão, quando ele conta a visão, ele fala, subiram do mar. Quando ele vai interpretar, no versículo 17, ele diz, eles se levantam da terra. São palavras diferentes, subir do mar e levantar-se da terra. A gente sabe que o anticristo sobe do mar e o falso profeta da terra. Não tem algum segredo aí. Nós vemos também algo importante em relação aos santos, aqui nesse capítulo 7 de Daniel, porque ele inclusive vê o ancião de dias chegando na presença de ele. Ele vê Jesus como ancião de dias, chegando também no Pai como ancião de dias. Ele tem 2 momentos de visão de ancião de dias. Um é o Pai e o outro é Jesus. Bem interessante, bem lindo isso. Mas no meio da profecia de Daniel, ele sempre fala assim, então, vai morrer todo mundo, vai haver perseguição, vai haver martírio, mas não se preocupa, a besta vai ser destruída, a gente vence no final. Aí ele volta a contar das coisas ruins e aí ele fala, não, haverá martírio, mas não se preocupa, a gente vai vencer no final. Os santos serão perseguidos e eles receberão o reino. Resumão. Vamos juntar tudo agora, é aqui que a gente junta tudo? Ainda não. Cada animal, leão, um é como um leão, um é como um leopardo. Né? O leão ele tem asas, depois ele perde as asas e aí ele levanta, fica em pé. O leopardo tem 4 cabeças e 4 asas, eu acho também. Está faltando asa aqui. E o urso, ele está deitado de lado e ele tem costelas na boca.
Aí ele chega na parte que interessa. A gente não vai interpretar tudo agora, a gente está num seminário de cronologia. A gente já falou sobre isso no seminário passado, a gente trouxe todos os textos de Daniel e colocou Daniel 2 e Daniel 7 juntos quando a gente estudou lá o Apocalipse 17. Lembrando que em Apocalipse 17 a gente fez a dança das cabeças e eram 7 cabeças e o anticristo era a 8ª, né? Conta as cabeças aqui, uma do leão, 4 do leopardo, uma do urso e uma do 4º animal. São 7 cabeças. Interessante, né? Mas vamos focar aqui no 4º grande, terrível, diferente animal. Ele vai devorar toda a terra e vai fazer a terra em pedaços. Essa é uma figura do império do anticristo. Ele tem dentes de ferro, unhas de bronze, tem 10 chifres, que ele já diz que são os 10 reis, e 3 chifres. Eu estou com o dedinho rápido aqui, porque eu estou vendo a mesa sendo posta ali. Acabei avançando no último. Não toca, 10 chifres. 3 chifres arrancados por outro chifre pequeno. Então, nós vemos que ele tem 10 chifres. O anticristo sobe do meio desses 10, mas não é os 10, ele é um 11º, que vai tirar outros 3, ok? Detalhezinhos importantes. Se levantará, tá aqui os detalhes, tá vendo? Olha que bicho feio, gente. Eu gostei da arte, a arte é boa, o bicho é feio mesmo. De novo, o pequeno chifre se levantará depois dos 10, não é dos 10, ele é um 11º. Ele arrancará 3 dos 10 iniciais, ele é mais robusto do que os outros, tá lá o chifrão com o sangue, porque ele matou os outros 3. Ele tem olhos como de homem, ele tem uma boca que fala com vanglória, que se vangloria. Ele intenta mudar tempos e leis. Interessante que Daniel falou isso do Messias. Alguém que... ele é careca? Uhum. Gente, me desculpa se vocês gostam das nossas supremas, mas eu recebi esses dias uma caixinha de ovo, era um meme com a caixa de ovo, e um deles era a cabecinha dele falando assim, procure o ovo podre. Eu chorei de rir. O povo é muito criativo, o brasileiro está sofrendo e está rindo. E os santos serão entregues em suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Então aqui a gente tem a nossa questão de tempo em Daniel 7, ok? Eu acho que agora eu vou juntar tudo. Ótimo. Daniel 2, Daniel 7. Temos aqui as partes, né, da estátua, elas batem. Então, você tem a cabeça de ouro se refere a Nabucodonosor. E o leão se refere ao Império de Babilônia também. A parte de prata se refere aos próximos reis, os reis da Medopérsia, Dario e Ciro, que são equivalentes ao urso. Aí você tem Alexandre, Grécia, e você tem também o leopardo. E aí você tem Roma, Bizâncio, né? Você tem o Império Bizantino, que durou até 1453 depois de Cristo. E no meio aqui você ainda tem o islamismo, que está aqui, o Império Turco Otomano, que durou muito tempo. E a gente fala bastante sobre o Império Islâmico na escatologia. Agora, o que é interessante, gente, é que nos últimos dias, o império da besta dos últimos dias, ela é formada por tudo isso junto. Lá no animal de Apocalipse 13, do anticristo, nós vemos que sobe do mar um ser que tem todas essas partes. Tem a pata do urso, tem o corpo do leopardo, tem a boca do leão e tem os chifres dessa última besta. Então, ela é um império misto, ele é composto de tudo isso. Dentro do cenário escatológico dos últimos dias, nós temos aqui, depois da Primeira Grande Guerra, houve um início do processo de globalização. Em 1919, nasce a Liga das Nações. Ela foi criada pelo Tratado de Versalhes no fim da Primeira Grande Guerra na França. A intenção era manter a paz, mas eles fracassaram.
Então, no meio da Segunda Grande Guerra, eles desistiram, falaram, não deu certo esse negócio, precisamos de uma coisa mais up. E aí nasce, no fim da Segunda Grande Guerra, em 1945, a ONU, a Organização das Nações Unidas. E eu me pergunto, né, eles estão aqui num composto de nações, de todas essas nações juntas. Será que vai precisar de uma terceira grande guerra para a ONU ser reformatada e entrar no seu chamado, no seu destino escatológico? É possível que sim, é possível que não. Lembrando que nós temos aqui 7 cabeças que nos lembram lá em Apocalipse 17, né? A dança das cabeças, da onde surge o anticristo, que não é nenhuma das 7, é uma 8ª, ele não é nenhum dos 10 chifres, ele é um 11º. Então ele é algo novo que vai surgir, mas ele vai surgir de um composto de todos esses, um mix, de todas as nações, de toda a herança que nós temos de governos e de impérios sobre a terra. Lembrando novamente que Daniel está aqui, mais ou menos 600, 500 antes de Cristo. E ele vai profetizar a respeito da cruz e a respeito desses últimos dias. E a gente está contando sempre da cruz. Quando é que os reinos, os santos possuirão o reino? Os santos vão possuir o reino lá no 7º milênio. A gente possui o reino já. A gente entra nas dimensões do Espírito, na sala do trono, já. Nós já temos um relacionamento com Jesus, já. Nós já somos herdeiros, já somos vencedores, já. Mas haverá um momento em que o reino vai descer conforme a oração de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele desce. A Nova Jerusalém, ela desce. É uma das perguntas do nosso questionário que está aí para vocês também no YouTube, nosso questionário, para você ter uma noção de o que você crê. Eu oriento sempre, imprime o questionário, responde ele inteiro hoje. Guarda. Daqui a um ano, depois de estar estudando escatologia por um tempo, volta lá no questionário e vê se nada mudou.